Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à Masterclass do curso Dominando o Inglês para a Logística. A Masterclass de hoje é sobre o tema 10 expressões mais comuns na logística em inglês. Eu sou o Simon, sócio-diretor da Bilingual Minds e coordenador de cursos. A Bilingual Minds foi fundada em 2020 porque nós tínhamos o objetivo de atender essa necessidade de conhecimento técnico de diferentes áreas profissionais e começamos a produzir cursos específicos para essas áreas. Nós temos tido, assim, grande sucesso e excelentes resultados. Um dos nossos cursos, por exemplo, de inglês jurídico, foi um curso que teve alunos de todo o Brasil, inclusive do exterior também. E nesse mesmo curso, a gente já trazia esse conceito de trabalhar com um professor que tivesse experiência tanto nessa área profissional quanto no ensino e, melhor ainda, no ensino de inglês. Esse é o caso também do nosso curso para inglês jurídico, para inglês de logística e operações, porque nós temos a felicidade de ter conosco o Maurício Sebastiani, que é um professor de inglês, também professor de logística, e que já trabalhou com a própria logística, tanto no Brasil quanto no exterior. E queria apresentar para vocês, então, o Maurício, que já está aqui comigo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Good evening, everybody. É uma satisfação estar aqui com todos vocês nesse dia tão importante. Bem-vindos a todo o pessoal da logística aí do Brasil inteiro. Uma satisfação. Vimos lá, acompanhamos pelo grupo de WhatsApp, mais de 300 pessoas inscritas. A gente olha lá os telefones do pessoal do Brasil inteiro, de norte a sul. Então é muito bom, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando aí esses conceitos que muitas vezes são o pessoal fica muito com medo e tal, e aqui a ideia é a gente desmistificar o inglês técnico da logística. Bem-vindos, obrigado. Muito legal, Maurício. A Masterclass de hoje ela vai estar estruturada da seguinte maneira: nós vamos fazer uma aula cuja intenção é demonstrar como funciona uma aula no nosso curso, o enfoque, o trabalho com os alunos, as dinâmicas, o trabalho com o vocabulário técnico, sendo que nessa aula vocês vão apenas assistir. E quando chegar o curso de verdade, vocês vão poder interagir, porque as aulas são feitas através do Zoom. E o Maurício vai ser a pessoa que vai conduzir a parte principal da aula. Eu vou estar aqui dando apoio, participando em alguns momentos. Maurício, conta um pouco para nós assim da tua experiência em logística e no ensino, para o pessoal te conhecer um pouco mais, que não viu a primeira live que nós fizemos antes. Perfeito. Eu, Maurício Sebastiani, estou trabalhando no mercado da logística e operações desde 2002. E de lá para cá, a gente vê com muita satisfação assim, a importância do inglês dentro do mercado da logística. Desde o princípio, seja na parte de documentação, de verificação, trabalhei tanto em empresas nacionais quanto multinacionais, onde a gente começa a estar ali abrindo as portas, quem conhece o inglês começa a estar ali abrindo essas portas para esse mercado. Na área de operações, trabalhei tanto na área de armazéns, com transporte, última milha, startups, suprimentos, negociações, e ao longo da minha carreira, eu pude perceber que o conhecimento do inglês, desde o princípio, alavancou muito as oportunidades que eu tinha, não aquela só que a gente fica ali, não, porque eu vou trabalhar bastante para chegar nessa posição, mas você ter esse diferencial no mercado de trabalho hoje abre portas que você ainda nem mesmo imagina. E com essa experiência que eu tenho no mercado de operações logísticas, aliado ao ensino do inglês, como a gente falou na nossa live, muitas pessoas ali que trabalham comigo chegam, poxa, mas você é professor de inglês também, Maurício, então me ajuda, eu estou precisando de uma força aqui. Então, assim, já dando aula há muito tempo, com os alunos particulares, a gente começou a enxergar realmente essa necessidade
não só do inglês ensinado nas escolas, aquele inglês para viajar, o inglês do turista, mas sim o inglês técnico aplicado no mercado de trabalho, porque esse sim é o que vai alavancar a sua carreira. Não só o conhecimento dos termos técnicos, mas também dicas que a gente vai estar dando, ou algumas a gente vai falar aqui nessa live, outras para o pessoal do curso, de como você internalizar esse conhecimento, trazer essas informações aqui para o teu córtex frontal, para estar sempre ali pronto para agir quando necessário. Então é isso, aliado aí a esses 20 anos de experiência na logística, trazer para vocês, junto com o ensino de inglês, essas técnicas aplicadas ao mercado de operações. Muito bem, então a gente já vai iniciar a nossa aula sobre as 10 expressões mais comuns usadas no inglês da logística. Só lembrando que fiquem até o final, porque logo após a aula nós teremos assim um pequeno resumo, falaremos um pouquinho sobre como funciona o curso, e em seguida teremos um sorteio, um prêmio especial de uma bolsa 100% para fazer o curso, será sorteada ao final desta live, tá? Bom, Maurício, let's go. Let's make it work. Taca na tela, produção. Vamos começar, então, essa nossa masterclass, falando sobre as 10 expressões mais usadas na logística. É óbvio que existem centenas de expressões, mas a gente elencou aqui o nosso top 10 para mostrar para vocês como que essa mágica funciona, né, da gente poder ir se familiarizando com as palavras técnicas e o quanto elas circulam dentro desses principais conceitos que hoje a gente vai trazer para vocês. Tá certo, pessoal? Espero que todos estejam me ouvindo bem, fiquem à vontade para comentar. E sem mais delongas, vamos começar. Começando pelo princípio, obviamente, a gente sabe que um termo muito utilizado no inglês é transportation, né? O pessoal aí da área de transportes, de última milha, que está sempre trabalhando duro, com certeza vai se identificar com esses termos. E o que a gente quer, a didática que a gente quer trazer para vocês aqui é que nós vamos trazer a descrição desses termos, e aí vamos anotando e colocando para vocês as palavras-chave de cada uma dessas expressões, e depois nós vamos trabalhar com essas palavras de uma maneira que fique de fácil entendimento para todos vocês. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Simon, please, read it to us, the concept of transportation. Thank you, Maurício. Transportation in logistics refers to the movement of goods from one location to another. It involves choosing the most efficient and cost-effective modes of transportation, such as trucks, trains, ships, or planes, to ensure timely delivery. Thank you very much, Simon. Pessoal, então, falando rapidamente, então, o conceito de transporte na logística, ele se refere, obviamente, à movimentação de mercadorias, goods. Aqui a gente se familiariza com a primeira palavra, né? Goods, em inglês, não é somente aquela expressão de how are you doing? I'm good. Né? Goods está relacionado a mercadorias, a produtos. Obviamente que existem outros sinônimos que a gente vai olhar aqui mais para frente, mas goods, produtos, estão diretamente relacionados com o conceito de transporte. Location, né? Pessoal que está em casa, repita também para vocês poderem escutarem os termos, ouvir o som da voz de vocês, falando as palavras. E, obviamente, que location, localização, local, está diretamente relacionado com o conceito de transporte, né? Levando essas mercadorias de um lugar para o outro. Envolve também a escolha do modo mais eficiente, efficient, ok? Ao longo dessas expressões, vocês vão ver que nós temos alguns grupos de palavras. Efficient não é uma palavra técnica de logística, mas é uma palavra, sim, muito utilizada no linguajar do dia a dia da logística. Quantas vezes nós escutamos a palavra eficiência no nosso dia a dia, né? Então, se familiarizando com esses conceitos, que vocês vão estar cada vez mais aumentando o portfólio de palavras e podendo se expressar de uma maneira mais clara.
Continuando aqui, cost effective, né? O custo efetivo, o melhor custo para aquele modo de transporte. Tá? Também vamos ver que as palavras em inglês elas têm uma forma de unir duas palavras que geram um contexto diferente, uma especificidade maior. Então, cost effective. E aí, falando de termos fundamentais no transporte, que trucks, trains, ships or planes, né? To ensure, para garantir, então, através desses modos, timely delivery. E aqui eu já queria destacar a palavra delivery, a entrega, né? A entrega, delivery, pode ser a entrega de mercadorias, pode ser a entrega de resultados, pode ser a entrega de atividades, né? E timely, ok? Quebrando um pouco a palavra time, tempo, né? Logística está diretamente relacionada com tempo. Timely quer dizer que estamos dentro daquele tempo esperado, tá certo? Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro conceito? Vamos se familiarizando com essas palavras e ao longo dessas expressões vocês vão vendo como elas vão se correlacionando, tá certo? Quem tiver dúvidas pode colocar aí no chat e vamos seguir adiante então. Simon, please, could you read it to us, the concept of warehousing? Warehousing involves the physical storage of goods in a designated area. It includes tasks like receiving, storing, picking, packing, and shipping goods, as well as inventory management and security measures. All right, thank you, Simon. Muito bem, pessoal. Ali a galera da armazenagem, né? O pessoal que trabalha no armazém, inventário, o pessoal da conferência, expedição. Esse warehousing é uma palavra, um termo muito utilizado no inglês. E aí também trazendo um pouquinho da técnica do inglês, né? Quando a gente fala de warehouse, que é armazém, e aí utilizamos o final ing, warehousing, tá? Pode ser um gerúndio, pode ser várias coisas, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês, vocês não precisam ter o conhecimento de todas as palavrinhas que estão aqui, mas que vocês possam elencar esses grupos de palavras e poder utilizá-las dentro desse contexto. Então, warehousing envolve, né, o ato de estocar a mercadoria, storage, ok? Mais uma palavrinha-chave, pessoal. To store, armazenar essa mercadoria, né, numa área designada. Inclui aí, sim, uma sequência de palavras-chave da logística que soam como música para os meus ouvidos, porque elas estão sempre relacionadas, que são atividades que acontecem dentro de um warehouse, dentro de um armazém, que é receiving, ok? Repitam aí em casa, pessoal, receiving, o recebimento da mercadoria, novamente aquela terminação ing que está relacionada nesse termo com as atividades relacionadas ao recebimento de mercadoria, tá? Tudo que está nessa entrada de mercadorias dentro do armazém. Storing, daí são já também relacionando a armazenagem, falamos de storage, e aí armazenagem dessa mercadoria. Picking, ok? Picking já é um termo bastante utilizado dentro dos armazéns mais automatizados, que está relacionado com a pega do material, a separação física da mercadoria, né? Quando a gente vai lá no estoque, faz aquela separação. Então, é o ato de picking. E depois de separar, qual é o próximo passo, pessoal? O ato de empacar, de embalar essa mercadoria, the package, né? Então, packing está relacionado com a embalagem da mercadoria para, consequentemente, o envio, né? Shipping, ok? Shipping não está só relacionado com navios, que é ship, mas também está relacionado com o ato de despachar a mercadoria. Novamente, aquela terminaçãozinha ing vai trazer para vocês esse contexto do que está relacionado com essa palavra.
né? Então, dentro do armazém, fazemos todas essas atividades relacionadas às mercadorias e também a gestão de inventário e medidas de segurança, obviamente, para garantirmos ali dentro do nosso armazém. Destaco para vocês aqui, pessoal, a palavra management, que assim como aquela que nós já falamos no outro termo, de efficiency, management é uma palavra-chave, não especialmente técnica da logística, mas gestão, né? Management. Então, quantas vezes você usa essa palavra todo dia? Essa é uma palavra-chave para a gente também estar colocando no nosso diretório de palavras específicas. Tá certo? Podemos seguir aí? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Vamos, então, para a nossa terceira terminologia em inglês, que está relacionada com Logistics Planning, ok? Separando essas duas palavras aí, obviamente, logística e planejamento. Olha só, pessoal, vocês estão percebendo, e nós vamos ver aqui ao longo desses termos, muitas das palavras técnicas da logística, elas já vêm do inglês, então são muito parecidas com o português, né? Então, o ato de planejamento logístico, pessoal aí que trabalha com torre de controle, expedição, toda a parte que envolve planejamento de produção, né? Então, Logistics Planning é um termo muito utilizado na logística. Simon, please share with us the concept of logistics planning. Of course, Mauricio. So, logistics planning is the strategic process of analyzing supply chain requirements, evaluating transportation options, and optimizing warehouse operations. It focuses on developing strong logistics strategies aligned with organizational goals and objectives. All right. Thank you so much, Simon. Então, pessoal, entrando um pouco mais aqui dentro do conceito do planejamento logístico, mais uma palavra estratégica para vocês, né? The strategic process, né? Os processos estratégicos que envolvem a cadeia de suprimentos, supply chain. Hoje em dia essa palavra está muito difundida no mercado, né? Que fala justamente dos elos da cadeia, né? The chain significa a corrente. Então, cada elo da corrente de suprimentos, né, necessárias, que envolvem a avaliação das opções de transporte que existem disponíveis para aquela empresa, para aquele mercado. E aí, mais uma palavra fundamental, optimizing. Logística fala muito sobre otimização de processos, otimização de equipes, otimização de operações. Então, a gente destaca aqui para vocês essa palavra optimizing, ok? As operações dentro do armazém, otimização dos processos internos, né? Um dos focos do planejamento logístico é de desenvolver uma estratégia forte da logística, né? Strategy, já falamos ali em cima, a importância dessa palavra, alinhada também com os desafios, os objetivos organizacionais da empresa. Aqui a gente destaca goals, ok? No soccer, o americano, o inglês, quando a gente vai fazer o goal, é exatamente isso, é onde a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar com aqueles projetos, aquelas estratégias. E, obviamente, que objectives, né? Come on, everybody, não precisamos nem traduzir o que é isso. Vamos deduzindo, aproveitem para tentar deduzir essas palavras e vocês vão vendo que elas vão caindo dentro do entendimento de vocês de uma forma mais natural, ok? So, strategic processes, supply chain, optimizing, strategies, goals, and objectives, ok? Let's move forward. Vamos Pessoal, aproveitando, desculpa, Maurício, aproveitando o intervalo aqui entre duas expressões, eu só quero cumprimentar todos que estão chegando aí na live. Nós temos literalmente pessoas de todas as regiões do Brasil nesse momento. E vocês que estão assistindo e estão curtindo esse conteúdo, estão reconhecendo muitas das expressões aí do dia a dia de vocês, dá um like aí na nossa transmissão,
dá uma curtida ali, faz o like, como o Maurício fez ali na câmera para nós. Maurício, let's go on. All right. Okay, everybody. So, vamos para a nossa próxima expressão importante, inventory management, ok? E olha aí, ó, a repetição das palavras, como a gente já havia falado, a gestão de inventário, inventory, come on, não vamos traduzir inventory, ok? Vamos acostumar o nosso cérebro a deduzir o que está sendo dito ali. Inventory management, gestão de inventário. Cadê o pessoal aí da turma do inventário que fica até de noite fazendo cíclico, tem que ficar lá bloqueando localizações dentro do armazém, né? Fazendo toda aqueles trabalhos que envolvem muito essa gestão, né? A logística e a operação está diretamente o sucesso relacionado com uma boa gestão de inventário. Então, vamos entender um pouco qual é o conceito de inventory management. Simon, please. So, inventory management involves controlling the inventory levels of product within a company. It includes processes like stock tracking, ordering, storage, and optimization methods to ensure that products are available when needed while minimizing excess inventory. All right. Muito bem, pessoal. Já estamos identificando algumas palavrinhas que já estão se repetindo. E então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de gestão de inventário, né? Envolve o quê? O controle dos níveis de inventário, né? Controlling, ok? Uma vez mais, aquela terminaçãozinha ING está relacionada com as atividades que envolvem esse controle, né? Níveis de estoque, aqui uma palavra um pouquinho diferente, no inglês eles se referem aos levels, ok? Níveis de inventário. De produtos, né? Já vimos a palavra goods e agora estamos falando de products, que nesse caso significa mercadoria, dentro da empresa, né? A gestão de inventário inclui processos como tracking, ordering, and storage, né? Mais uma vez aquela sequenciazinha de palavras, tracking, hoje todo mundo já está bem familiarizado com essa expressão, né? De rastreio da mercadoria, to track, tracking the merchandise, ok? E ordering, essa palavra é muito chave, porque order pode ser uma ordem em inglês, mas quando a gente fala do inglês técnico, essa ordem não é uma ordem que estão te dando naquele momento, estão te dando. A ordering está relacionada com o pedido de separação, aquela ordem de produção, ok? Então, mais uma palavrinha-chave aí para vocês. A otimização dos métodos, né? Como já falamos ali, optimization, e produtos que estão disponíveis quando necessário. E aí, palavrinhas-chave também para utilizar com os termos técnicos, ok? Minimizing. Repita aí, pessoal, em casa, minimizing. Vamos desenrolando a língua com esse exercício, que é mitigar, reduzir, né? Uma palavra muito utilizada hoje em dia na logística. E excess inventório, o excesso de inventário, tá? Então, vamos fazendo a gente está pintando essas palavrinhas aqui com esse material que a gente vai deixar disponível para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, depois dessa Masterclass, para que vocês levem esse conteúdo para casa e já possam ter um pouquinho esse gostinho de como é que vai ser as nossas aulas dentro do curso de Desvendando o Inglês da Logística. Ok? Podemos seguir adiante. Simon, bom, vamos primeiramente falar um pouco do próximo termo, que esse já praticamente já está portuguesado, né, no nosso dia a dia, que é uma operação muito importante que acontece em muitos armazéns, que é o cross-docking, ok? Cruzar, né? Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, chega perto de um trilho de trem, você vai ter lá um crossing, né? Um cruzamento de docas. Docking é doca. Então, é uma doca de um lado, uma doca do outro. É esse termo
de cross-docking é muito utilizado. A turma aí do last mile, das entregas aí de Mercado Livre e tudo mais, estão acostumados também, que o tempo é muito rápido, a mercadoria não pode ficar parada. Então, vamos falar um pouquinho mais do conceito de cross-docking. Simon, read it to us, please. Of course. Cross-docking is a logistics strategy that involves transferring goods directly from inbound to outbound transportation with minimal or no storage in between. It helps expedite the flow of goods through the supply chain and reduce handling and storage costs. All right. Thank you so much, Simon. Vamos No lá, problem. pessoal. Vamos criando esses diretórios de palavras relacionadas. Cross-docking, né? A transferência de mercadorias. Transferring. Once again, a terminação ING. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que há similaridades entre essas terminologias e o quanto isso vai facilitar para vocês, ao longo do nosso curso, a lembrarem dessas palavras e terem elas na ponta da língua. Tá? Transferring, ok? Está muito relacionada com cross-docking. E aí temos duas palavras-chave que hoje já também a gente vê muito nos armazéns logísticos por aí no Brasil, que estão relacionados a uma palavra um pouco mais macro, relacionado com inbound e outbound, ok? Entrada, tudo que envolve a entrada de mercadoria no processo inbound to outbound, ou seja, a gente faz ali uma transferência de mercadorias de entrada e saída rapidamente, com o mínimo ou quase sem a utilização de áreas de storage, ok? A palavrinha conhecida aí de vocês. Esse processo de cross-docking helps expedite, ok? Expedir. Veja lá a sonoridade das palavras. Tentem deduzir a palavra antes de você ir para aquela via de tem que traduzir, que é nessa hora que a gente engasga, nessa hora que a gente perde a linha de raciocínio, tá? Então, expedite, expedir o fluxo de mercadorias dentro da cadeia de suprimentos, and reduce, uma palavrinha-chave, handling, ok? Handling, isso também hoje uma palavra muito difundida, né, utilizada aí para o pessoal de Comex, o handling de containers, né? Handling, o manuseio dessa mercadoria, o manuseio desses produtos. E os custos reduzindo também, né, obviamente, o tempo de manuseio e os custos de estocagem, né? Costs. Come on, everybody. Quantas vezes a gente escuta a palavra custo no nosso dia a dia? Tem que estar na ponta da língua? Tem que estar na ponta da língua, pessoal. Costs. Ok? Maurício, tem um comentário muito interessante aqui do Daniel, nosso amigo Daniel, que foi nosso entrevistado na live de quinta-feira passada. E o Daniel comentando e acompanhando a nossa Masterclass direto de Atlanta, na Georgia. Pelo menos era lá que ele estava da última vez, né? E o Daniel comentou aqui que o cross-docking também pode ser visto grafado com a letra X, docking, né? Exactly. X, docking. Por quê? Porque o inglês tem algumas particularidades, né? E nesse caso, quando eles também utilizam pequenas palavras que significam palavras maiores, pequenas expressões. Então, no caso de cross, quando a gente tem um X, nós temos os dedos cruzados, né? O cross está significando esse X. Então, também são deduções que a gente começa a olhar e entender, dentro da particularidade do inglês, como que eles usam essas terminologias. Mas muito bem, Daniel, isso mesmo. Cross, usando um X. Muito bem. All right? Podemos seguir adiante? Pessoal aí estão respirando um pouquinho ou estão um pouco assustados com essas chuvas de palavras, mas veja, mais para frente a gente vai mostrar para vocês como que vocês organizam isso dentro do pensamento
lógico, para que vocês consigam ir soltando essas palavras com mais fluidez, com mais naturalidade. Perfeito? Vamos então para o próximo termo aí. Quem não conhece o Just in Time? Just in Time, uma técnica inventada há um bom tempo, que já praticamente está internalizada nas grandes empresas, especialmente as empresas que têm pessoal dos setores automotivos, empresas que têm aí um fluxo muito grande de movimentação interna de mercadorias. Então, o conceito just in time, que significa no tempo, né, no tempo certo, é um conceito muito aplicado nas operações do dia a dia de hoje. Beleza? Vamos lá então, Simon. Let's share with them the concept of just in time. So, just in time is a logistics and manufacturing strategy that involves producing and delivering goods only as they are needed. It aims to minimize waste, reduce inventory holding costs, and improve overall efficiency by synchronizing production with customer demand. All right, thank you so much, man. Olha aí, pessoal, já estão vendo a repetição das palavras? Já falamos de deliver, da entrega. Então, aqui, just in time, é uma estratégia da logística e da produção que envolve a produção e a entrega de produtos e de mercadorias no local que ele é e no tempo que ele é necessário, para que haja uma redução de tempos de movimentações e também uma centralização desses inventários nos locais onde eles precisam estar. Aqui, também a gente já utilizando aquelas palavras-chave que vamos combinar com palavras técnicas do inglês, né? Minimize, ok? Redução, né? Mitigar, reduzir, minimize. Também mais uma palavrinha, né, pessoal, que a gente não precisa traduzir toda vez que a gente escuta ela, tá? Então, guardem essa palavrinha, assim como efficiency, ok? Para acrescentar que eficiência, é fundamental, uma palavra fundamental dentro do dia a dia da logística, e utilizando pelo sincronismo da produção com as necessidades do cliente, ok? Customer, ok? Chegamos aqui no slide número 6, né, no nosso sexto conceito, já falando desse cara que é fundamental e que dita o nosso dia a dia das operações, que é o cliente, our dear customer, né? E a demanda desse cliente, né? Muitas vezes essas palavras estão sempre correlacionadas, as demandas do cliente com os processos internos do armazém, alright? Vamos lá, pessoal, falem, pratiquem em casa, ouçam como essas palavras soam na voz de vocês, para que vocês não tenham medo de falar elas, para que vocês não fiquem assim receosos de, e se eu errar uma pronúncia, e se eu não falar a palavra direito, se familiarizem com elas e falem em voz alta. Customer, alright? Efficiency, minimize, delivering, alright? Maurício, a propósito de just in time, o Helder Assis, ele mandou uma pergunta para nós, se just in time se aproxima, tem a ver com pronta entrega. Não, just in time está relacionado com o processo interno da movimentação das mercadorias. A pronta entrega seria a delivery on time delivery, ok? Uhum. Que também podemos fazer o breakdown dessas palavras on time, no tempo, entrega no tempo, alright? Então, on time delivery está mais relacionado com essa palavra, esse termo que ele fez na pergunta, tá? Very good. Alright? Let's keep moving, guys. Vamos para o nosso sétimo termo aqui, mais utilizado na logística, e aqui ficando um pouquinho mais enrolado no sentido de palavras um pouco diferentes, né? Para o pessoal que está acostumado com o inglês da escola, do dia a dia.
aqui, mas order fulfillment, ok? Essa junção de palavras é praticamente uma preocupação de todos os gestores nos seus armazéns. Order, já falamos lá, o pedido, né? Fulfillment, ok? Se a gente fizer a quebra dessas palavras, ela está relacionada com o preenchimento da ordem, a ordem sair completa, tudo que está relacionado com completar os pedidos dentro das embalagens. Então, order fulfillment. Normalmente, quando a gente tem dificuldades dentro do armazém relacionado com pedidos, né, isso também pode ser um furo de estoque, né, um produto que só tem um no estoque, quando você vai ver, ele está avariado. Então, order fulfillment, ok? É um processo, é um termo muito utilizado na logística hoje em dia, ok? Vamos então nos familiarizar quais são as palavrinhas que a gente tem aí na definição de order fulfillment. Simon? Sure. Order fulfillment are all the processes involved in receiving, processing, and delivering customer orders. It includes tasks like order entry, inventory allocation, picking, packing, shipping, and order tracking. E já aproveitando, Maurício, também a Melissa Guedes pede a relação entre order fulfillment e ordem de pedido. A ordem de pedido, é isso? Essa foi o termo que ela utilizou? Sim, foi isso. Bom, a ordem de pedido é o que está relacionado com o pedido em si, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta dela, mas order fulfillment é o preenchimento dessa lista de separação, né? É que a palavra order é pedido, né? No inglês, Isso. o order se refere diretamente ao pedido. Isso, exatamente. O preenchimento desse pedido, ele pode estar, ele está relacionado diretamente com aquela lista de separação que envolve aquele pedido. Então, não sei se estou respondendo corretamente a pergunta dela, mas podem ser coisas que andam juntos, né? Palavras que estão dentro do processo de order fulfillment. Tá ok? Ok. All right. Pessoal, continuem mandando perguntas, a gente vai estar respondendo aqui, vamos estar contextualizando e trazendo para vocês um pouco mais do que vai ser esse nosso curso de Desvendando o Inglês da Logística. Ok, vamos para o nosso outro termo aqui muito utilizado, e essa palavra aqui é fundamental, gente, forecasting, ok? Quem aqui trabalha na área de vendas, temos muito essa atividade de forecasting, pessoal que trabalha PCP, Planejamento e Controle de Produção, né? A gente trabalha muito com essa palavra de forecasting, e ela é uma palavra bastante usada e tem um direcionamento bem específico, desde que você entenda como ela está sendo colocada na frase. Nesse caso, a gente está falando de previsibilidade de demanda. Então, vamos trazer para vocês um pouquinho sobre esse conceito de demand forecasting. Simon? Okay. Demand forecasting involves predicting future customer demand for products or services. It helps organizations make informed decisions about inventory levels, production schedules, and supply chain optimization. All right. Very good. Thank you so much, Simon. Então, once again, pessoal, uma vez mais, tá? Falando sobre forecasting. Predicting, ok? A previsibilidade, prever as demandas futuras, olhar para frente, é diferente de visibilidade, tá? A gente vai olhar no próximo conceito aqui a questão de visibilidade. Forecasting é previsão do futuro, né? Tanto relacionado com as demandas dos clientes para os produtos que a empresa vende, quanto serviços. Olha aí, services. Come on, everybody. Não precisa traduzir services, né? Vamos
receber essa palavra em inglês e deduzi-la dentro do contexto do que está sendo falado, sem essa preocupação. Então, são os serviços também que envolvem, né, muitas vezes a operação, não necessariamente só produtos, mas também serviços relacionados a essa previsão de demanda. Tá? O Demand Forecasting também ajuda muito as organizações a fazer o quê? A tomar decisões informadas, decisões com mais embasamento. Tá? E aí, coloquei essas duas palavrinhas aqui, uma do lado da outra, para que a gente possa realmente, mais para frente, a gente vai ver que informed, ok? Informado, decisões informadas. Então, assim, nossa, informed decisions, quando a gente faz o pensamento lógico e entende que essas duas palavras elas estão casadinhas ali, elas estão combinadas entre si, elas dão um conceito mais abrangente, elas fazem com que o seu vocabulário fique mais específico sobre o que você quer falar. Então, nesse caso aqui, a gente está falando que o Demand Forecasting ajuda, então, a empresa a tomar decisões mais embasadas, no caso de níveis de inventário, já falamos sobre essas palavrinhas, e também horários e cronogramas de produção. Aqui é uma palavra que ela é um pouquinho enroladinha, mas também ela soa tão específica que schedules, ok? O inglês britânico fala schedules, se não me engano, mas em inglês americano são schedules, ok? Desenrolem a língua, vamos treinando o pessoal, tá? And supply chain optimization, uma vez mais a nossa palavrinha-chave de otimização da cadeia de suprimentos. Tá certo? Inclusive, Maurício, a propósito da pronúncia que você mencionou, nós tivemos uma pergunta, um pedido para repetir a pronúncia da palavra schedules, e provavelmente porque essa pessoa já ouviu da maneira britânica schedule, né? Enquanto que o americano pronuncia schedule. Exactly. E também, né, quanto mais a gente vai treinando essas palavras em casa, sozinho, e falando elas, você vai se familiarizando com o som, e você treinando o som das palavras, você também está treinando o seu ouvido para escutar quando as pessoas falarem. Né? Por mais que você fale ali um pouco diferente do americano ou do britânico, mas ela soa bem especificamente. Schedules, ok? Então, algumas palavras a gente vai... tem essas características que aí ajuda também na dedução, né? Porque é uma palavra muito específica e também bastante utilizada no dia a dia da logística. Legal? Muito bem, pessoal. A gente está muito feliz aí com as perguntas. Continuem dando like na nossa live, continuem comentando. E lembrando também que todo esse material vai estar disponível para aqueles que se inscreveram lá no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam também treinar em casa esses conceitos. Alright? Muito bem, estamos chegando aqui no nosso termo número 9, Supply Chain Visibility. Supply Chain, já falamos, e visibilidade, né? Não precisamos traduzir essa palavra, gente. Vamos simplesmente visibility. Supply Chain, entendi. Visibility, é a visibilidade da cadeia de suprimentos, né? Então, assim, vamos treinando o nosso cérebro para que ele não precise o tempo todo ficar, mas o que ele falou, mas isso aí... Vamos focando mais na fluidez do nosso ouvido e fazendo com que o nosso cérebro vá entendendo essas palavras, deduzindo dentro do contexto. Muitas vezes a gente não entende aquela palavra logo de cara, porque a gente precisa esperar mais alguma informação, mas não tenham medo, né? De trabalhar sem a tradução obrigatoriamente das palavras. Alright?
So, Simon, please read it to us, the concept of supply chain visibility. Sure. Supply chain visibility refers to the ability to track and monitor the movement of goods and information across the entire supply chain in real time. It enables better decision-making, risk management, and responsiveness to supply chain disruptions. All right. Very good, Simon. Thank you so much. Olha aí, pessoal, muitas palavras conhecidas e algumas que a gente também vai vendo que elas andam juntas. Por exemplo, a visibilidade da cadeia de suprimentos está relacionada com a habilidade de rastrear e monitorar, né? To track and monitor. Track and monitor. Essas palavras andam muito juntas e estão relacionadas com a movimentação de mercadorias, né? Goods, uma vez mais, e the information, ok? Repita, pessoal, vamos lá, quebrem aí essa barreira de ir habituando com o som dessas palavras. Então, track and monitor, goods and information. E aí chegamos numa palavra muito importante que é real time, tempo real, tempo imediato, no tempo que ele está acontecendo, real-time information, ok? It enables better decision-making, ok? Decision-making, o processo de decisão, né? Algumas palavras possuem hífen, a gente vai entrar nesse termo mais para frente, mas assim, como eu falei, trabalhem com a dedução do significado dentro do que está sendo dito, ok? Decision making. Risk management, falamos ali, gestão de riscos, muito importante. Responsiveness, ok? O tempo de resposta, tá? Ou quanto tempo leva para que a operação responda a um input que você coloca, né? Para prevenir as rupturas na cadeia de suprimento. Disruption, ok? Disruption também é uma palavra muito utilizada no dia a dia da operação, ok? Então, olhem para essa foto nesse momento e vejam como esse grupo de palavras, como elas estão relacionadas dentro de Supply Chain Visibility. Alright? Dúvidas, pessoal? Agradeço aí a todos, continuem comentando. Vamos então para o nosso 10º termo mais utilizado de expressões da logística. Não podíamos deixar de fora Lean Logistics, ok? Lean Logistics. O termo Lean é um termo hoje que está em moda, está em evidência, todo mundo usa, todo mundo escuta, né? Então, aqui a gente vai entender um pouco mais sobre esse conceito do Lean, né, aplicado à logística. Simon, please read it to us, the concept of Lean Logistics. Just a moment, please, Maurício. Aproveitar até esse intervalo antes de a gente chegar nessa última expressão, para lembrar a vocês que estão acompanhando a live de curtirem aí no Facebook. E nós estamos muito felizes que temos pessoas de fora do Brasil também. Vimos que entrou aí o Ivan Rodrigues desde Chile. E temos também mais alguém, desculpa, agora eu me esqueci do nome, mas eu vi passar por aqui também alguém de Orlando, na Flórida, além do Daniel, de quem a gente já falou antes, na Geórgia também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, continuem acompanhando, temos muita coisa para vocês ainda. Very good. So, Lean Logistics is a methodology that aims to improve logistics processes and eliminate waste. It focuses on improving efficiency, reducing lead times, and optimizing resource utilization within the supply chain. Perfect. Thank you, Simon. Uma vez mais, gente, falando sobre o conceito de Lean Logistics, né? É uma metodologia, ok? A palavra methodology grande, com TH, Y, não se preocupem, gente. Vamos
acostumando o nosso ouvido a deduzir, é uma metodologia que foca na melhora, na improve of logistics process, improve, também uma daquelas palavrinhas-chave que podem ser utilizadas com termos técnicos que todo gerente quer ouvir, né? A melhoria de processos, a eficiência de processos, a otimização de processos, né? Essas palavras estando no seu dia a dia, você se lembrando delas com frequência, você vai ver como o seu inglês ele vai soar muito mais convincente, né? E muito mais eficaz dentro daquilo que se quer transmitir, né? Então, a melhoria dos processos logísticos e eliminar the waste, ok? Waste, aqui nesse termo está relacionado com perda, com retrabalhos, perdas de tempo, desperdícios, né? Então, também é um conceito muito bem utilizado essa palavra de waste, ok? O foco também em melhorar a eficiência, efficiency, ok? Reducing lead times, ok, chegamos no lead time, não poderia deixar aqui o lead time, falamos de real time, mas lead times, que é hoje também uma expressão que já está incorporada no nosso dia a dia da logística, né? Os lead times de entrega, os lead times internos dentro das operações, tá? E a otimização de recursos, ok? Resource, mais uma palavrinha daquelas chaves para vocês utilizarem com os termos técnicos, os recursos, the resources that I have, the structure, a estrutura que você conta dentro do teu armazém, recursos relacionados à sua operação, né? E nesse caso utilizados dentro da cadeia de suprimentos. Alright, muito bem, pessoal. Então vamos fazer um wrap-up desses 10 termos aqui para a gente relembrar o que nós estamos trazendo para vocês nessa Masterclass. Lembrando que no nosso curso vamos estar abordando não só essas técnicas de pensarmos essas palavras, to pick words, né? To picking words, mas também muitas outras técnicas que a gente vai ver ainda hoje. Tá? Então, fazendo um wrap-up dessas 10 expressões mais utilizadas na logística. Repita aí, pessoal. Transportation, warehousing, logistics planning, inventory management, cross-docking, just-in-time, order fulfillment, demand forecasting, supply chain visibility, and lean logistics. All right? Muito bem? Então, aquela respirada funda, chegamos então nessas 10 expressões e depois vocês vão ver o que nós vamos fazer com todas essas palavras que nós juntamos dentro desses conceitos. Mas antes disso, pessoal, a gente quer trazer aqui também, né, que o nosso curso, que é um curso de 30 horas, ele é bastante dinâmico. Nós vamos ter então diálogos que nós vamos estar trazendo para dentro de sala de aula, envolvendo problemáticas da logística, de qualquer problemáticas naturais que a gente encontra no dia a dia da logística. Né? Falamos com o Daniel na live dele, onde ele fala que realmente os problemas da logística eles acontecem, são muito parecidos, né? Como, por exemplo, os caminhões que atrasam, as mercadorias que possuem alguma particularidade, a separação, o dia a dia, um relatório, alguma estatística que você precisa tirar. Então, no nosso curso, a gente também vai estar trazendo discussões em aula, apresentando problemáticas através de diálogos escritos ou também de conversações, onde tanto eu vou estar trazendo para vocês um cenário, uma problemática, ou os alunos também vão estar compartilhando com a gente as suas dificuldades no seu dia a dia de operação, e aí, através dessas técnicas, e aqui a gente destaca uma técnica muito importante, que é a técnica do STAR, ok? Que é uma estrela, mas as palavras STAR estão relacionadas, então, S é
a situação. Então, esse é uma conversa, numa situação, como eu falei aqui, do dia a dia, a gente precisa entender em que momento que esse diálogo vai começar. Ele vai começar com uma apresentação de um cenário, né, de uma situação. Depois desse cenário, a gente passa para quê? Para a apresentação de ideias, de tasks, né, que precisam ser feitas dentro daquela problemática. E logo depois disso, temos o quê? As ações, the actions, que estão relacionadas. Então, não só você precisa saber identificar o problema, mas também propor situações em tempo real, em real-time decisions, para que aquela situação se resolva, né? Então, a gente vai compartilhar com vocês aqui um exemplo de um diálogo com essa problemática e, obviamente, que nas nossas aulas a gente vai estar utilizando esse espaço para que vocês também compartilhem com a gente as situações que acontecem no dia a dia de vocês. Então, essa apresentação dessa situação, Simon, you be Paul and I'll be John. Very good. So, John, we really need to focus on our logistics situation. Our inventory levels are fluctuating, and it's affecting our ability to meet customer demands. I agree, Paul. It's becoming increasingly challenging to keep track of our stock, especially with the variety of products we handle. Ok? Viram, pessoal, quantas palavrinhas a gente já passou aqui nos nossos conceitos? Então, a gente está apresentando aqui uma situação que o Paul coloca que os níveis de inventário estão flutuando. They are fluctuating, né? Não traduza fluctuating, deduza, it's fluctuating, né? And it's affecting, está afetando a nossa habilidade de atender as demandas dos nossos clientes. Então, aqui a gente já vê que existe uma situação onde existe um problema de inventário. Essa é a palavra-chave dentro dessa situação. E, obviamente, que existem várias coisas que podem ser feitas. Então, como disse o John, né, está se tornando muito desafiador, challenging, ok? To keep track, o rastreio do nosso estoque, especialmente com a variedade de produtos que nós manuseamos, que nós temos em nosso armazém, ok? Então, temos aqui uma situação relacionada com os níveis de inventário e também corroborando, complementando essa situação de que eles também estão tendo dificuldades de rastreio dessa mercadoria em função da quantidade de produtos que eles manuseiam ou que eles têm no seu inventário. Alright? Vamos para o próximo aqui, Simon? Pra gente... Eu só queria fazer uma observação para o pessoal que está assistindo, que numa aula normal, em que os alunos têm também a possibilidade de interagir, né? A partir deste momento que a gente apresentou um diálogo, nesse caso um situation, de logística, os alunos teriam eles aí a oportunidade de assumir esses papéis, esses personagens aí que a gente criou, para interagirem entre eles e praticar esse diálogo, né? Seja o diálogo em si, como ele está escrito, ou substituindo até alguns desses termos para vocês adaptarem ao dia a dia, à área em que vocês trabalham especificamente dentro da logística. Isso faz com que o curso se torne mais prático, que você consiga desenvolver mais confiança na hora de conversar e que saiba o que dizer e como dizer numa situação real. That's correct, Simon. Very good. Então, indo para essa ideia de tasks ou ideias, então já temos uma problemática com relação aos níveis de inventário flutuando, com relação à dificuldade ou os desafios de fazer o rastreamento dessas mercadorias. Então, vamos ir um pouquinho mais além dentro desse diálogo e ver um pouco mais com relação a esse ponto fundamental, que é a de conversa sobre ideias que podem ser utilizadas dentro dessa problemática.
Simon, please. Exactly. We need a more efficient system for stock tracking and warehouse management. Our current storage area is overloaded, and we're constantly ordering more without a clear planned strategy. Maybe we should consider optimizing our warehousing process. Implementing cross-docking for inbound and outbound shipments could help expedite handling and reduce costs. Alright. Então, pessoal, veja as palavrinhas-chave relacionadas com essas ideias que estão sendo apresentadas para essa problemática, né? Aqui, então, já colocamos um termo que é um sistema mais eficiente para o rastreio dessas mercadorias, né? Ele também fala ali, o Paul fala que a área de estocagem, the storage area, is overloaded, ou seja, nós temos um acúmulo muito grande de mercadorias nessa área, e obviamente que overloaded, quando a gente tem um acúmulo desorganizado para nós dentro da logística, é um sofrimento para fazer inventário, para fazer separação, né? Então aqui eles estão colocando realmente que pode ser eficaz um melhor sistema de rastreio, colocam também que a área está cheia, está muito repleta de mercadorias, e que também eles não possuem um plano muito claro na cabeça deles, uma estratégia, um plano estratégico de como fazer, tá? E aí o John complementa, né, que também é um momento de olharmos para os nossos processos de armazenagem, né, warehousing processes, e algumas soluções, como a implementação de cross-docking, tanto para o inbound quanto o outbound. Quem sabe muito bem aí da logística, quando o cross-docking, como a gente viu lá na definição, né, ele diminui o tempo que essa mercadoria fica parada dentro do armazém, então isso pode ser uma boa estratégia para reduzir esses custos e diminuir também o tempo de manuseio das mercadorias. Tá certo? Muito bem, pessoal. Mais alguma? Quem tiver dúvidas aí também fique à vontade. Vamos passar rapidinho, então, aqui sobre as ações, tá? Esse material vai estar disponível para vocês. A gente estamos passando um pouquinho da 1 hora aqui de live, mas aqui a gente vai ver as ações que podem ser consideradas para resolver esse problema entre as duas pessoas, contribuindo entre si, e também os resultados esperados, né? Então, a gente precisa, para que a gente tenha um objetivo, para que a gente saiba onde a gente quer chegar, também numa boa conversa com o gerente, com o coordenador, a gente também já deixa bem claro quais são os resultados para que essa conversa, de fato, seja produtiva e eficaz. E, por último, a gente destaca a questão da boa comunicação, né? Acho que na nossa última live, o Daniel complementou aí com um termo, uma expressão diretamente dos Estados Unidos, que fala que a logística está muito mais envolvida com a comunicação do que com o suor, né? Então, quanto mais eficaz a gente se comunica, quanto mais assertiva é essa comunicação, menor o retrabalho, né? Porque isso também é uma particularidade que é natural no dia a dia de uma operação e de uma operação sendo falada em inglês com pessoas de outras nacionalidades, que hajam problemas de comunicação, né? Então, obviamente que com a nossa experiência na logística no dia a dia, em português, muitas vezes a gente sabe como se portar numa situação dessa, né? Se é um processo novo, né, você vai dar um treinamento, você vai chamar a pessoa ali para o lado, vai descrever um pouco melhor o que precisa ser feito. Então, o foco aqui, mais uma vez, é a boa comunicação. E através desses exercícios em sala, a gente vai conseguir colocar para vocês esse cenário e como vocês se situam nessa conversa para sentirem o momento de falar, o que falar, né? Não se atravessar, de repente a gente está num momento ali onde o foco é o problema, então é melhor a gente se aprofundar um pouco mais, perguntar,
né? Isso é muito importante, a gente fica muito com medo. Às vezes a gente fica... Porque perguntar é só você dizer how, why, when, né? Isso também é algumas das técnicas que a gente vai utilizar no nosso curso, né? Por exemplo, o 5W2H, né, que é muito utilizado nos processos logísticos, como roda um ciclo PDCA. Então, assim, mas voltando à questão, às vezes a pessoa fica com medo de perguntar, porque ela fica com receio de não entender a resposta. Então, focando na boa comunicação, isso também quebra essa barreira. Quando a gente está na frente de um diretor, e ele está te apresentando um armazém, ou ele está te apresentando um relatório, ele espera que você faça perguntas, né? Então é isso, é essa atitude, é esse desprendimento que a gente quer que as pessoas tenham mais liberdade de desafiar e de fazer essas perguntas para que evitemos problemas de comunicação, tá certo? Bom, pessoal, então, falando sobre uma outra técnica que a gente usa nas nossas aulas, que é também a utilização de vídeos, tá? Especificamente, eu separei para vocês aqui um vídeo que fala What's your role in logistics, ok? Destaquei essa palavra aqui, role, mais uma palavra que enrola a língua, mas essa palavra quer dizer qual é o seu papel na logística. Pode ter certeza que essa é uma das primeiras perguntas que vão fazer para você, porque ela faz parte do processo de conhecimento. Nossa, esse é o Maurício. Hi, Maurício, nice to meet you. Welcome to our warehouse. What's your role in logistics? What do you do? Né? Então, uma das questões que a gente vai focar no nosso curso é que os alunos tenham esse mapa mental do que ele faz, né? Que essas respostas, que são para perguntas bastante óbvias, né? Num cenário internacional, que eles já tenham esse discurso mais ou menos alinhado para que possa se sair, especialmente no momento de apresentação. Tá certo? Então, eu vou entrar aqui um minutinho, eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Só um minutinho, pessoal, que a gente vai entrar aqui. Enquanto o Maurício coloca o vídeo no ponto, pessoal, daqui a pouco, lembre que nós vamos falar sobre o nosso curso e vamos sortear aquela bolsa 100% para estudar conosco o curso Dominando o Inglês da Logística. E quem está assistindo, quem não curtiu ainda a nossa live, curte aí no YouTube, pessoal. Yeah, all right. Produção, taca na tela. Vamos lá, pessoal. Então, só para vocês contextualizarem, essa é a apresentação de um Logistics Manager, de um gerente de logística, de um gestor de logística. Mas o que a gente quer é que vocês escutem, vejam a maneira como ele fala, a maneira como ele se expressa, conta essa historinha e esperamos que vocês também possam se familiarizar com esses termos e poder treinar, contar a sua história, o seu papel dentro daquilo que você faz ali no seu dia a dia. Ok? Let's go. Today, I will be discussing the role of a logistic manager. As the world becomes increasingly globalized, the importance of logistics in business has never been greater. Logistic managers play a crucial role in ensuring that goods and services are delivered efficiently and effectively. The role of a logistic manager. Logistic managers are responsible for overseeing all aspects of the supply chain. They work to ensure that goods and services are delivered on time, within budget, and to the correct location. They work closely with suppliers, manufacturers, and distributors to coordinate the movement of goods from the point of origin to the end consumer. They also manage the transportation, storage, and distribution of goods and services and ensure that all necessary regulations and standards are met. Key responsibilities. Some of the key responsibilities of a logistic manager include developing and implementing logistics strategies, managing logistics budgets, negotiating contracts with suppliers and carriers, and analyzing data to improve logistics processes. They also work to ensure that goods are delivered in a timely and cost-effective manner
and that customer service levels are maintained. Additionally, they are responsible for ensuring that all goods are handled and stored in a safe and secure manner, and that they are transported in accordance with relevant regulations. Skills required. To be successful in this role, a logistic manager must have strong communication, negotiation, and leadership skills. They must also have a strong understanding of logistics processes and supply chain management, and be able to analyze data and make informed decisions. They must also be able to work effectively with others, both internally and externally, and be able to manage multiple tasks and priorities. Conclusion. Logistic managers play a vital role in ensuring that goods and services are delivered efficiently and effectively. Their responsibilities range from developing and implementing logistics strategies, to managing budgets and negotiating contracts, to analyzing data to improve processes. To be successful in this role, a logistic manager must have strong communication, negotiation, and leadership skills, as well as a strong understanding of logistics processes and supply chain management. Thank you for watching. You will find more details into the description. All right. E daí, pessoal? O que vocês acharam? Como é que está o ouvido de vocês aí depois de 1 hora de live? Espero que vocês tenham entendido muitas dessas palavras. A gente acredita que isso é natural aqui. Deixa eu só um minutinho, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, voltando para a nossa apresentação. Só um minutinho. Ok. Um pouquinho, pessoal. Inclusive, é interessante observar também que quando a gente está numa aula, o uso de vídeos é um instrumento valiosíssimo, porque a gente pode trabalhar a nossa compreensão oral, a gente pode parar o vídeo, depois, é claro, isso não estamos fazendo hoje porque os alunos não têm como interagir, mas a gente dissecaria aquele diálogo do vídeo todo, as palavras-chave que foram utilizadas para reforçar esse conteúdo, né? E para os alunos terem mais uma oportunidade de praticar o listening, né? A compreensão oral. Exatamente, Simon. E é através dessas práticas que a gente também vai se familiarizando com o som das palavras faladas por um nativo americano e fazendo a nossa correção, né? De tanto a gente escutar schedule, de tanto a gente escutar fulfillment, a gente vai se familiarizando com esses termos, né? E cada vez mais colocando ele na nossa prática do dia a dia. E aí a gente traz para vocês, os nossos alunos, algumas questões relacionadas com esse vídeo. Quem quiser pode colocar aí nos comentários, né? Mas fale para a gente... só um minutinho aqui, computador. What keywords did you recognize in the video? Quais foram as palavras que vocês reconheceram nesses vídeos, nesse vídeo, palavras que a gente conversou hoje, né? The procurement, the requirements, the skills, efficiency. Então, coloquem aí nos comentários, vocês identificaram algumas dessas palavras que a gente falou nesse vídeo? Outra pergunta para vocês, e agora para você, lição de casa para o pessoal aí. What are the required skills of your role? Ok? Tenha isso na ponta da língua, pessoal. Essas perguntas são fundamentais, até para que você também possa se apresentar de uma maneira convincente. Quais são os skills, o seu conhecimento, aquilo que você tem necessário para você fazer a sua atividade, para você desempenhar o seu papel? Quais são as aptidões que você precisa ter no seu dia a dia? Eu trabalho muito bem com planilhas, eu conheço muito bem os processos produtivos, eu estou sempre conversando com o pessoal do planejamento, ou então atendendo clientes. Quais, então, são as aptidões para a sua atividade, para você desempenhar elas, né? E também outra, né, palavra importantíssima aqui, quais são as suas responsabilidades do seu papel,
né? I have a team, I have a logistics freight company. Quais são as responsabilidades que você tem que lidar no seu dia a dia? Faça esse exercício em casa e conforme essas palavras vão entrando nesse teu discurso, pode ter certeza que elas vão estar ali prontas na hora que você precisar se comunicar sobre essas responsabilidades. Utilizem o vídeo, ele utiliza muitas das palavras que a gente já falou e que certamente vão ser aplicadas na explanação de qual é o papel que vocês fazem aí no dia a dia de vocês da logística. Alright, muito bem. Então, agora vamos chegando então à nossa parte principal, depois de todas essas técnicas e todas essas recursos que a gente utiliza para que o ouvido das pessoas vão se acostumando, não só com o inglês de escola, mas o inglês daquilo que você faz. Perceberam, pessoal, quantas palavras a gente falou são parecidas com o português? Viram como essas palavras interagem entre si? Vamos então falar sobre Logistics Keywords, ok? Quais são as palavras-chave que a gente foi pensando nesses conceitos e ajudar vocês a ter uma forma mais lógica de separar essas palavras para poder utilizar quando vocês precisarem. Olha aí, oh my God! Meu Deus, essas são todas as palavras que a gente foi pintando aí ao longo dos 10 conceitos da logística. E desse jeito que elas estão aí, né, é praticamente uma sopa de letrinhas. Como que a gente vai organizar isso de uma maneira que essas palavras não fiquem simplesmente jogadas na nossa mente e você já nem vai se lembrar mais? O que a gente quer trazer para vocês são formas fáceis e, vamos dizer assim, eficazes para que no treino, né, no exercício que vocês vão fazendo, que a gente vai dar mais umas dicas, fiquem até o final, tem muita coisa ainda pela frente, para que facilite na vida de vocês a separação dessas palavras. Então, se a gente olhar dentro de um conceito de inglês técnico, né, o inglês da gramática, nós temos, então, aqui algumas palavras, de todas essas que a gente elencou no último slide, nós temos nouns. Nouns são substantivos que estão relacionados a coisas, a pessoas, a nomes em geral. Então, esse é o conceito de substantivo. Então, você já vai separando essas palavras numa classe. E aí também temos os adjectives, os adjetivos, que eles são modificadores, atuam como modificadores, formas que nós utilizamos para mudar um noun, mudar um substantivo, ou até mesmo agindo junto com um verbo, né? Então, aqui nós temos verbos como forecasting, tracking, order, optimizing, handling, monitor. Então, a gente vai separando isso em pequenos grupos e verbal phrases, né, que nada mais são também, de uma maneira bem rápida, a junção de verbos e adjetivos, verbos e substantivos, que fazem com que, muitas vezes, você não consegue encontrar uma palavra certa e aí você gasta um tempão explicando o que você quer dizer, quando, na verdade, se você juntar duas palavrinhas, muitas vezes óbvias, né? Agora que a gente já viu todo esse histórico de palavras, você consegue definir com mais clareza o que você quer. E aí, chegamos então a esse momento onde, agora, pensando de forma lógica, a gente, logísticos, gostamos sempre de separar coisinhas em pacotes de trabalho, em subgrupos, para facilitar a visualização. A gente quebrou aqui todas essas palavras que a gente viu hoje nesses conceitos em 2 blocos. Então, nós temos o bloco das atividades, das coisas e dos objetos, e o bloco de ação e descrição. Tá? Então, à medida que vocês forem treinando, e a gente até pede para vocês, peguem, por exemplo, 5, 6 palavrinhas desse rol que a gente está colocando para vocês, e
tentem levar ali para o seu dia a dia, pensar, olha, isso aqui é um physical storage. Oh, this is a cross-docking process. Oh, this is a tracking order, né? Peguem essas palavras e aí a gente tem a possibilidade de, separando elas em atividades, coisas, objetos e ação e descrição, o inglês nos permite que a gente faça essa junção dessas palavras, né? Então, o pessoal que está aí em casa, será que vocês já conseguem deduzir ou formar palavras desses dois grupos, né? Lean Logistics, Improving Processes, Just-in-Time Handling, Tracking Order, Outbound Optimization, Cross-Docking Schedules, Real-Time Services, tá? Então, façam esse treino e na nossa aula, novamente, a gente vai exercitar isso de uma forma bem tranquila, bem dinâmica, tá? Num ambiente descontraído, porque aqui ninguém quer passar vergonha na frente do chefe, né, pessoal? Então, aqui é dentro desse ambiente da aula que a gente vai, de uma maneira bem tranquila, bem descontraída, mostrar para vocês que quebrando essas barreiras da terminologia técnica, de como essas palavras estão próximas entre si, para que te dê mais fluidez no dia a dia dentro do seu ambiente de trabalho em inglês. Legal? O pessoal está comentando aí? Quem, Simon, algum comentário aí de sugestões dessas junções de palavras que a gente fez aqui? Houve várias pessoas que identificaram as palavras-chave no vídeo. Aí um comentário, por exemplo, do Vitor Rezende. Mas o pessoal realmente está ligado e está acompanhando muito bem. Right. Eu queria acrescentar um pouquinho agora que a nossa aula terminou, lembrar que a nossa apresentação vai ser compartilhada com vocês que estiveram com a gente lá no grupo de WhatsApp, para vocês guardarem, para vocês terem essa mini apostila das 10 expressões mais importantes usadas na logística em inglês. E quero aproveitar para falar um pouquinho mais objetivamente sobre o curso que está com o início programado para a semana que vem. Lembrando que daqui a pouco nós vamos fazer uma oferta especial, vai ter o sorteio da bolsa, de uma bolsa 100% para estudar. Mas esse curso é um curso que vai ter essas sessões sempre ao vivo, interação direta com o professor 2 vezes por semana, vai ser um total de 30 horas. É um curso para você expandir esse vocabulário técnico, para melhorar a sua fluência, melhorar a pronúncia, principalmente das palavras-chave. Essas são as que realmente precisam ser bem pronunciadas. E tudo isso também no intuito de aumentar a confiança para você usar inglês em situações profissionais. Agora, claro que não é fácil, não cai do céu. A gente tem que ter dedicação, tem que ter compromisso, tem que ter vontade de realmente desenvolver esse potencial profissional. E nós, além da aula no curso, nós vamos ter, semanalmente, vai ter uma tarefa para fazer, vai ter testes para checar o progresso dos alunos ao longo do curso, mas vai ter um certificado também ao final do curso para quem completar com bom desempenho, com aprovação, completar as 30 horas do curso. E eu acho, não sei se temos mais alguma coisa, Maurício, antes de passar... Sim, com certeza, fundamental aqui, a gente quer, para concluir, vamos dizer assim, essa nossa Masterclass, e sempre estaremos trazendo para vocês as dicas do professor, Little Secrets, né? Algumas delas eu já comentei ali durante a nossa Masterclass, mas vale a pena você realmente se questionar algumas coisas. Por exemplo, né, colocar aqui, você pensa em inglês? Alguém já fez essa pergunta para você? Você pensa em inglês? Ou você mesmo imaginou assim, poxa, esse cara fala inglês, será que ele pensa em inglês? E eu já coloquei ali na mesma linha, independente do seu nível de inglês, se você tem ali minimamente um inglês de escola de inglês, que te ensina ali o beabá das coisas, o estar no supermercado, as atividades da sua casa, né? Você
pensa em inglês, é só uma questão de você tentar pensar em inglês, né? Então, se você, o pessoal que está em casa, tente nesse momento, utilizando as palavras que você sabe, se colocar na sua situação. Então, eu estou em casa, I am in my house, I'm sitting in the living room, I have a computer in front of me, there is a sofa right next to me. Ah, mas eu não sei falar estante, professor. Ok, segue, e procure exercitar o seu cérebro a continuar no inglês, né? Ele vai estar sempre buscando, né, cansei, ou então aonde eu quero chegar. Então, pensar em inglês, todo mundo pensa, gente. É só uma questão de você começar. Agora, o que a gente quer trazer com esse curso é raciocinar em inglês. Porque quando a gente está ali no inglês da escola de inglês, ali no inglês do turista, quando a gente se depara com uma situação de trabalho, onde você vem ali um gerente, um superior, um colega de trabalho falando com você em inglês, você fica ali prestando atenção no que ele está falando, tentando entender as palavras. E aí, o teu cérebro, a gente às vezes esquece que a gente também tem que estar raciocinando, a gente tem que estar pronto para responder algo, dar a nossa opinião técnica específica sobre aquilo que está sendo falado. Então, o que a gente quer com esse curso é ajudar vocês a deixar um pouco de espaço no cérebro para que vocês entendam com mais facilidade as terminologias e as palavras e sobre tempo para você também, né, raciocinar. Então, não é sobre traduzir, gente, tá? É sobre deduzir. Fique no inglês. Tá? O seu cérebro vai dizer, puxa, mas essa palavra eu não sei. Para tudo, agora já me perdi. Não, vai dizendo para o seu cérebro, eu entendi, daqui a pouco eu vou entender. Né? E essa fluidez vai te fazendo exercitar a dedução das palavras, né? Muitas vezes, como eu falei, às vezes a gente espera, leva um tempinho até aquilo clarear na nossa mente, né? Mas, acima de tudo, fique no inglês. E tire um tempo para praticar o conteúdo das aulas, né? Aí, de novo, professor, eu escuto muito assim, mas eu trabalho, eu tenho família, é complicado, eu não tenho tempo. Bom, o que a gente quer mostrar para vocês é que o inglês técnico você pode treinar enquanto você trabalha normalmente ao longo do dia, né? Esse exercício de você se imaginar naquela situação, por exemplo, quando você tira lá os seus 10 minutinhos da sua manhã para entrar no Instagram, para ficar curtindo as fotos, né? Pegue uma situação específica que te aconteceu naquele dia, que está clara na sua mente, e tente colocar ela em palavras, imaginando, ou até se estiver num cantinho, se puder ir falando com você mesmo, né? Por exemplo, hoje o meu chefe veio falar comigo e me pediu um relatório. Ok, today my boss came to me, he called me, he asked me for that report. E aí você já começa a raciocinar, como se você realmente estivesse falando assim, esse relatório eu vou ter que falar com o pessoal da TI, vou ter que chamar aquele cara especialista para me dar essas informações, já vai traduzindo em inglês. Ok, so my boss called me, he need that report, and I'm going to have to talk to Simon because he has the information that I need to give the answer to my boss. Né? Então, através de exercícios simples e práticos dentro do ambiente de trabalho, em 10 minutinhos ali, pode ter certeza que você vai estar mais pronto, vai estar mais responsivo para o linguajar. Como a gente falou, às vezes você vai precisar de uma reunião, eu tenho uma reunião às 11 horas com o que é em inglês, né? Exercícios que você pode fazer, né, com essas palavras, com esses blocos de palavras, para você guardar na sua memória curta, né, no teu córtex frontal, que essas palavras fiquem ali na ponta da língua, né, e através desses exercícios que a gente vai trazer em sala, vocês vão continuar, vão poder se desenvolver sozinho. É um curso de 30 horas, é um curso de 3 meses, mas eu quero encontrar vocês daqui 6 meses, daqui 1 ano, em multinacionais, falando com a gente lá no LinkedIn, poxa, olha, professor, muito legal,
aquele curso hoje, já consigo, eu coloco em prática essas técnicas, né? E são técnicas que já são comprovadas, que realmente vão ajudar você a internalizar esse conteúdo e sem precisar saber todas as palavras, você vai saber se expressar em inglês dentro do trabalho. Ok? Alright. Fiquem aí, pessoal. Aí a gente ainda tem muito mais pela frente, mas agradeço a todos a atenção e seguimos aí com mais coisas boas aí na nossa Masterclass. Maurício, way to go, man. Thank you so much, That was Simon. great. Thank you. Eu quero saber se eu já posso deixar a lição de casa, então, para a Bruna aí, que ela já traga no nosso primeiro dia de aula as respostas do vídeo. Tá, Bruna? Já começa a treinar aí, que você já será a primeira a falar aí com relação a essa tua experiência. E a gente agradece a todos. Espero que o conteúdo tenha sido interessante para vocês. É, obviamente, um conteúdo bastante condensado aqui nesse tempo que a gente tem, mas dentro do nosso curso, dentro dessas 30 horas, com aulas gravadas, com material que vai estar sempre sendo disponibilizado, a gente tem certeza que vocês vão poder receber esse conteúdo e colocar em prática no dia a dia, sem problema algum. Agradeço a todos aí e nos vemos em breve. Thank you very much, everybody. Thank you, Simon. Very good. Thank you, Maurício. Obrigado a todos. Foi um prazer ter vocês conosco. Até a próxima. Boa noite. Bye, bye.